a exigência da Casa Branca não vai ser atendida pelo governo Lula, então essa reunião aí não vai ser boa, ao que tudo indica, para o Brasil. O fato de terem designado o Marco Rubio é para não deixar margem a dúvidas, de que vem chumbo grosso nesse encontro. O New York Times revelou que Trump autorizou secretamente a CIA a conduzir ações encobertas, incluindo operações letais na Venezuela. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Barroso passa mal e é levado ao hospital para realizar exames. O magistrado deixará o STF nos próximos dias. No início da noite desta quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, teve uma indisposição e foi levado ao hospital para fazer exames. Ainda não há detalhes do estado de saúde do ministro. Foi também nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o documento de aposentadoria do ministro. O magistrado, que tem 67 anos de idade, deixará a corte oficialmente no próximo sábado. Da CIA na Venezuela para derrubar Maduro. Informação foi noticiada pelo jornal The New York Times nesta quinta-feira. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria autorizado a CIA a realizar operações letais na Venezuela, assim como no Caribe, em uma escalada de suas ações contra o governo do ditador Nicolás Maduro, com o objetivo de derrubá-lo. De acordo com a publicação, que cita como fontes funcionários do governo americano, a CIA poderia tomar ações encobertas unilateralmente ou em conjunto com parte de uma operação militar mais ampla. A notícia foi dada em um momento em que as forças americanas estão planejando uma possível escalada, desenhando alternativas para que o presidente Trump as considere, incluindo ataques dentro da Venezuela, destacou o jornal. E em jogada de mestre, Eduardo e Paulo Figueiredo dão chapéu em Lula na véspera de encontro decisivo nos Estados Unidos. É isso mesmo. Nesta quinta-feira ocorrerá a reunião entre Brasil e Estados Unidos entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Justamente na véspera do encontro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo tiveram uma reunião no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Uma jogada de mestre. Fala pessoal, estamos aqui em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, saindo do prédio do State Department e, como sempre, fazendo o nosso trabalho de atualizações, trazendo as perspectivas e tudo mais que for necessário para esclarecer tudo aquilo que realmente ocorre no Brasil. Não é isso, Paulo? Eu acho que para as pessoas que falaram que você tinha sido escanteado, não era mais recebido, agora era só a química do Lula, etc, etc, eu acho que cai um pouco por terra essa narrativa, mesmo no meio de um shutdown do governo americano. O governo americano está em shutdown, continuamos sendo maravilhosamente bem recebidos. Falamos bastante sobre as nossas perspectivas sobre o Brasil, sobre qual é a situação política atual, os avanços que houve e os avanços que não houve no país, em relação à questão da anistia, né? Há uma expectativa em relação à reunião amanhã com o ministro das Relações Exteriores e o Marco Rubio. A gente entende que essas conversas são normais, são boas de acontecerem agora. Esse é o momento de acontecer. Os Estados Unidos estão numa posição forte. Vamos ver o que o Brasil tem a oferecer, o que o Brasil vai trazer para a mesa. A posição dos Estados Unidos me parece ser sempre a mesma e ser muito clara. Vamos ver o que vai ser dito para o secretário amanhã. Da nossa parte, né, Eduardo, a gente não é governo dos Estados Unidos. A gente vem aqui, expõe o nosso ponto de vista, é ouvido, e eu acho que continuamos sendo bastante ouvidos, e vamos continuar tendo outras reuniões aqui. É importante ressaltar, finalizando, que o Marco Rubio é o único que vai tratar, né, em todo o resto do mundo, quem trata da questão comercial é a equipe comercial. É do secretário Bessent, do Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos, e outros atores comerciais. Apenas o Brasil, devido ao forte conteúdo político, que hoje foi reafirmado por Scott Bessent e Greer, né, numa coletiva de imprensa, na sede do FMI Banco Mundial, mas apenas o Brasil é que terá como líder, negociador da questão comercial, o secretário Marco Rubio. Então isso daí diz muito. Eu acredito que ficará impossível de tirar da mesa a política, como seria desejável pelo lado brasileiro. Então vamos aguardar a reunião de amanhã, mas a gente tem uma convicção muito forte de que os Estados Unidos seguirá trabalhando para reduzir o poder de regimes totalitários, pessoas que censuram e também que atrapalham a vida das empresas americanas. Acho que o mais importante é a gente ver que não houve uma mudança na política externa dos Estados Unidos, tudo permanece como estava. O Brasil vai fazer a sua oferta, vai fazer o seu pleito e vai ouvir de volta qual é a resposta americana.
Qual é a resposta americana? A gente não sabe, a gente não é secretário de Estado, a gente não vai estar dentro da reunião, mas eu acho que, como o Eduardo disse muito bem, hoje o secretário do Tesouro e o USR, o representante de comércio, Greer, deixaram muito claro que da nossa tarifa hoje no Brasil, só 10% são questão comercial, 40% são questão política. Como é que vai resolver a questão política? Boa sorte para o Mauro Vieira. Anistia segue mais viva do que nunca. Começando com a notícia importante de hoje. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo anunciaram que estiveram em reunião com o governo dos Estados Unidos da América nesta quarta-feira. O encontro com autoridades americanas foi no Departamento de Estado um dia antes da reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio. Num vídeo no X, Eduardo Bolsonaro e Figueiredo comentaram sobre a celebrada química entre Lula e Trump, dizendo que narrativa de escanteio cai. Enquanto voltou a falar que o Brasil trata com aliado ideológico de Trump, enquanto outros países tratam com o Departamento de Finanças. O deputado também afirmou que foi reafirmado que apenas Brasil terá como negociador Marco Rubio e será impossível tirar a política da mesa. A reunião de Eduardo e Figueiredo precedeu o encontro oficial entre o ministro brasileiro e o secretário de Estado americano, marcado para quinta-feira. Rodrigo Constantino, e aí? Paulo Figueiredo e Eduardo recebidos antes das autoridades brasileiras? Pô, assim vai valer a tese de que o Eduardo é o cara mais poderoso do mundo, né? Segundo os petistas, ele manda até no Trump, né? Pois é, Serrão, mas está muito claro, né, que a exigência da Casa Branca não vai ser atendida pelo governo Lula, então essa reunião aí não vai ser boa, ao que tudo indica, para o Brasil. Veja, mesmo que fossem os canais mais adequados para se discutir tarifa, mesmo se fosse o Scott Bessent, secretário do Tesouro, ou o representante comercial Jamieson Greer, a situação do Brasil não estaria tão melhor, porque eles, numa coletiva hoje, desenharam, né, explicaram de maneira até que uma criança possa entender que 10% das tarifas apenas dizem respeito às questões comerciais, como com o restante do mundo, e os outros 40% são por motivos de perseguição ideológica, censura, prisão arbitrária de cidadão americano em solo brasileiro. Acho que se referia ali o Bessent Scott ao caso do Jason Miller, né, que ficou detido no aeroporto por horas, sem motivo. Então, é o problema de você ter aberto muitas frentes de batalha com muita gente poderosa, né? Você foi despertando a fúria. Veja que hoje o Elon Musk, que foi alvo do Lula e do Alexandre de Moraes, o Elon Musk ele está usando a sua banca de advogados para o caso da Flávia Magalhães. Quer dizer, uma moça que não tinha tantos seguidores assim, deu suas opiniões que poderiam até cair em esquecimento se não houvesse tantos holofotes, né? Mas o Alexandre de Moraes achou melhor destruí-la e com isso conseguiu transformá-la num ícone da resistência brasileira a esse clima persecutório, né? E o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, está permitindo que os seus advogados ajudem no caso da Flávia Magalhães. Isso é para entender o nível a que chegou a história do Alexandre de Moraes. Com quem que ele andou mexendo, quem que ele andou provocando e qual tipo de reação vem por aí, né? Então, de novo, o fato de terem designado o Marco Rubio é para não deixar margem a dúvidas. Não deixar margem a dúvidas de que vem chumbo grosso nesse encontro. Tomara que o PT realmente esteja acreditando no conto da carochinha, da química ou da indústria petroquímica entre Lula e Trump, né? Porque, na prática, eles vão se decepcionar bastante, se essa for a crença. O Marco Rubio é um anticomunista que é preocupado com o que acontece nesse sentido na América Latina e sabe que o Brasil é a bola da vez, é importante player para tentar levar o continente todo nessa direção. Então, não vai ter moleza. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tiveram que aturar na última semana muito desaforo, né? Mas quem ri por último, ri melhor.
E quem negocia primeiro tem mais chance de se dar bem. Esse que é o grande lance. O representante comercial dos Estados Unidos garante que a maior parte da alíquota sobre o Brasil é explicitada pela imensa preocupação sobre Estado de Direito e censura. Numa coletiva de imprensa nesta quarta-feira, Jamieson Greer citou que juízes brasileiros têm realizado censura a empresas americanas. Greer também mencionou que o judiciário brasileiro promove perseguição à oposição política no Brasil, violando direitos humanos. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, completou citando também a prisão ilegal de cidadãos norte-americanos no Brasil. O governo Trump justificou novas tarifas ao Brasil, citando censura, perseguição política e insegurança jurídica no país. O judiciário brasileiro, especialmente o Supremo Tribunal Federal, já virou pauta de política externa por seus sucessivos abusos em violações de direitos humanos e liberdade de expressão. Meu caro Gustavo Lopes, quer dizer então que por essa narrativa real americana a gente virou pária internacional em direitos humanos, né? Exatamente, Serrão. Era exatamente isso que o Consta estava falando, né? Eles agora explicaram de um jeito que uma criança entende, se é que alguém ainda não havia entendido. Eles desenharam, né? Olha, é exatamente por isso que nós estamos aplicando as sanções, as tarifas. Não tem nada a ver, né, com aquele discurso muito bonito da esquerda, nós estamos aqui para defender a soberania, estamos sendo atacados. Não, tá lá, são 10%, que é o para todo mundo, e 40% adicionais, justamente como o Brasil vive hoje uma espécie de ditadura, desrespeitando direitos humanos, desrespeitando as leis, perseguindo opositores políticos, ou seja, todos os ingredientes de um regime totalitário, ainda que não tenha esse nome, né? Aliás, os regimes totalitários se chamavam de democracia, né? E a gente sabe que aqui o pessoalzinho do sistema vive dizendo que eles são os defensores da democracia, do Estado democrático de direito, essa abstração que não existe mais hoje no Brasil. Então foi muito bom esse esclarecimento, né? Justamente para relembrar, isso já tinha sido feito, digamos assim, essa explicação já havia sido feita pelo próprio Trump naquela carta em que ele, né, anuncia as tarifas, já estava muito explicado que eram esses os motivos, mas criou-se toda uma narrativa, inclusive por boa parte dessa direita permitida, né, a direita mais limpinha, a direita moderada, tentando jogar no colo do Eduardo como se ele fosse culpado de algo que é o próprio sistema brasileiro, tanto jurídico quanto esse executivo corrupto e, né, enfim, entre outros adjetivos que a gente não pode falar aqui, que criaram essa situação. Então é óbvio, que bom que isso foi esclarecido novamente e que bom, como tu bem colocou, que o Eduardo e o Paulo conseguiram estar antes com o Marco Rubio, talvez para atualizar ele, né, sobre alguns detalhes, justamente para ele se preparar para essa reunião do Mauro Vieira, que vai ser bem difícil, viu? Vai ser bem difícil. A relação diplomática Brasil e Estados Unidos foi muito deteriorada por causa do Lula, por causa do Celso Amorim, que são dois anti-americanos. Aqui no Brasil a gente está sem embaixador dos Estados Unidos desde a posse do presidente Trump, e a embaixadora brasileira lá em Washington sequer já foi recebida pela sua contraparte americana. Então, assim, o caminho é bem difícil, mas que seja bom para o Brasil, mas que seja muito ruim para aqueles que desrespeitam a democracia e os direitos humanos aqui. Por falar em ditadura, que a canhota tupiniquim adora, tem a de Nicolás Maduro, que agora ordenou a realização de exercícios militares nas favelas maiores de Caracas, numa resposta à pressão militar americana. Estados Unidos enviou 2 bombardeios B-52 com capacidade nuclear a 240 quilômetros de Caracas e 10 mil tropas no Caribe, segundo reportagem que circulou por longas horas na proximidade com a Venezuela. O almirante Halsey, do Comando Sul, visitou Antígua e Barbuda para consolidar alianças militares contra a Venezuela de Maduro. O New York Times revelou que Trump autorizou secretamente a CIA a conduzir ações encobertas, incluindo operações letais na Venezuela. Maduro afirmou que o regime enfrenta a ameaça militar mais letal da história e ativou as forças militares e policiais da Venezuela, os chamados policiais em Petare. A televisão estatal do Maduro mostrou a mobilização de veículos blindados desde a madrugada, abarcando a capital e Miranda, com 7 milhões de habitantes. Ou seja, Gustavo Lopes, Maduro promete resistência e os Estados Unidos informam que querem Maduro vivinho da Silva
Não querem que ninguém mate Maduro, não. Tem recompensa de 50 milhões de dólares para quem apresentá-lo, mas a ideia é Maduro vivo para responder em tribunais americanos, né? Exatamente, bem lembrado, tem essa recompensa lá colocada pelo Departamento de Estado americano, ela era de 25 milhões, foi dobrada, ou seja, isso estimula muita gente ao redor ali a acabar fazendo, né, essa entrega, esse delivery lá para os Estados Unidos, porque todos os regimes totalitários, se a gente olhar como é que eles caem, eles são implodidos por uma pressão externa, mas também por uma ajuda interna. Então é óbvio que esses caras ali do entorno estão insatisfeitos, porque assim como Cuba, Venezuela também é 96% da população na extrema pobreza, não é pobreza, na extrema pobreza. Então assim, é uma insatisfação muito grande, mas a população é sufocada por esses militares, por esses paramilitares também, por esses coletivos que existem na Venezuela, que boa parte da população que é ainda, né, digamos assim, sustentada pelo regime, é adepta desses coletivos, é adepta desses grupos paramilitares. Então a população que quer tentar fazer um mínimo de resistência não consegue. Esse prêmio Nobel para Maria Corina agora não foi por acaso. Todo mundo, mas por que não deram para o Trump? Não, precisa fortalecer a oposição na Venezuela e esse prêmio legitima a oposição da Maria Corina. Então é preciso agir de forma estratégica, então com essa ajuda externa e internamente também. Lembrando que boa parte do exército venezuelano hoje, dos altos oficiais, eles são os responsáveis não só pelos cartéis de tráfico, né, aqueles cartel de soles, que todos eles estão na mão dos altos generais, porque já que o Maduro não tem como bancar, ele dá o dinheiro para os caras. Olha, fiquem aí, ganhem seu dinheiro, fiquem ricos, mas sigam me apoiando, me protegendo. E além disso, as minas de ouro no norte do país também são comandadas por esses militares que não são militares, né? São os revolucionários colocados lá tanto pelo Chávez e depois pelo Maduro. E é uma pena, Serrão, porque a população venezuelana, porque isso é óbvio que vai escalar, em algum momento vai ser tomado algum tipo de medida mais enérgica e física em relação à Venezuela. A gente está vendo a aproximação, como tu bem colocou, não só dos navios, mas o aumento da presença de tropas na região. Então isso está escalando aos poucos. O Trump está escalando, está fazendo a pressão, e em algum momento isso vai estourar. Uma pena para a população venezuelana já tão sofrida. Eu conheço bem a realidade dos venezuelanos, eu fui algumas vezes na Operação Acolhida, que fica no norte do país, lá em Pacaraima, em Roraima, que recebe os venezuelanos que vêm para o Brasil. A gente recebeu mais de 1 milhão de venezuelanos já. Nem todos ficam aqui, mas muitos acabaram se estabelecendo no Brasil. Eu fiz até um documentário sobre isso, chama Acolhidos, está no canal do Paulo Figueiredo, por sinal. Esse documentário mostra exatamente a realidade da Venezuela contada pelos próprios venezuelanos. É muito pior do que a gente imagina, Serrão. A gente não tem ideia do que essas pessoas passam. Para ter uma noção, para chegar no Brasil, eles têm que andar quase 30 dias pelo meio do mato. E aí, esses coletivos mesmo, que a gente falou antes, atacam as famílias, atacam as pessoas para que elas não cruzem a fronteira. Então chega lá muita criança desacompanhada, porque os pais... as mães são estupradas, os pais tentam defender, são mortos, chegam pessoas com as mãos decapitadas, chega todo tipo de gente, crianças desacompanhadas, crianças sozinhas. Esse é o regime Maduro, esse é o socialismo em qualquer lugar do mundo. E é contra isso que o Trump está atuando. Ele não quer que mais Venezuela surjam no país. É por isso que ele mete a pressão na Argentina, é por isso que ele está metendo pressão aqui no Brasil, é por isso que ele mete, porque ele não quer, não é interessante nem para os Estados Unidos e nem para nós mesmos. A gente precisa se livrar desse tipo de regime. E eu acho que o regime Maduro está a ponto de cair. Está maduro para cair, para usar um trocadilho meio bobo, mas eu acho que já está maduro.